que vai partilhar um pouco da palavra do Senhor para nós nesta tarde. Vamos ficar de pé? Vamos levantar a nossa mão direita agora, em direção a Padre Cláudio, e suplicar a intercessão da Santíssima Virgem Maria nesta tarde, sobre tudo o que Ele vai dizer aqui. Vinde Espírito Santo, iluminai. Senhor Jesus, nós suplicamos, cuide da vida de Padre Cláudio, que o que Ele for falar aqui nesta tarde, seja o Senhor a falar através dele. Te suplicamos, Jesus, cobre, Mãezinha do céu, Ele com o teu manto sagrado. Vinde, Mãezinha do céu, e entregando tudo o que vai ser dito aqui, tudo o que vai ser pregado, para que a palavra do Senhor nesta tarde seja fecunda no nosso coração. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que a cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo teus próprios venenos. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai o inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, Rogai por nós que recorremos a vós. Podemos sentar. Boa tarde. Ixi Maria, boa tarde. Boa tarde. Queria aqui nessa tarde, para meditarmos um pouco da palavra de Deus que nos é dirigida, que você abrisse a primeira carta de São Pedro, capítulo 5, versículo 8. Primeira carta de São Pedro, capítulo 5, versículo 8. Nós nessa tarde, nesse encontro de cura e libertação, seremos convidados pelo Senhor a percorrer um caminho de libertação. O nome desse encontro é Livrai-nos do Mal. E nós sabemos bem que sempre quando nós remetemos a um encontro com a nomenclatura como essa, é um encontro em que teremos orações de cura e libertação. Mas nós precisamos entender que para fazermos orações de cura e libertação, é preciso que passemos por um caminho. Quem cura é o Senhor, mas o Senhor só cura aqueles em que tem a capacidade e a disposição para se colocar num caminho. Se não se coloca no caminho, Jesus não pode nem curar, nem libertar. E essa palavra que nós iremos meditar nessa tarde, nessa primeira pregação deste encontro, será para que de agora até o término dele, possamos percorrer um caminho com o Senhor. Mas vamos lá para a palavra que nos é dirigida nessa tarde, que vai dizer assim para nós: sede sóbrios e vigiai. O vosso adversário, o diabo, vos rodeia como um leão a rugir, procurando a quem devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certo de que iguais sofrimentos atingem também os vossos irmãos pelo mundo. Depois de terdes sofrido um pouco, o Deus de toda graça, que vos chamou para a sua glória eterna,
no Cristo Jesus, vos aperfeiçoará, vos confirmará, vos fortalecerá e vos estabelecerá. A Ele pertence o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Possamos aplaudir essa palavra. Aplaude forte essa palavra de Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, essa palavra dirigida a cada um de nós é uma palavra que o Senhor nos coloca num caminho. E antes de nós irmos para esse itinerário espiritual de cura e libertação, primeiro, para aqueles que não me conhecem, algum de vocês já me conhece, já vi aqui algumas vezes, sou o Padre Cláudio, da Arquidiocese da Paraíba. Atualmente estou como pároco da paróquia dedicada à Sagrada Família, Paróquia Jesus, Maria e José, lá na cidade de São José dos Ramos. Minha paróquia é uma paróquia um pouco atípica, é uma paróquia que contém 2 cidades e 2 distritos, é uma paróquia bem grande, com 17 comunidades. E também, atualmente, na igreja, exerço lá a missão na arquidiocese relacionado à catequese, faço parte do conselho catequético da arquidiocese e também, desde o ano passado, faço parte da Associação Internacional dos Exorcistas. Então, estou lá auxiliando também no Ministério de Exorcismo e faço parte dessa associação, que é uma associação que foi criada um pouco recente, há alguns anos atrás, há uns 4 anos atrás, para ser mais exato, com o Santo Padre, o Papa Francisco, em que pedia na ocasião, na instituição dessa associação, para que nas dioceses se tivessem, a cada diocese, um padre ali exorcista. E desde o ano passado faço parte dessa associação, acompanhando já há algum tempo os ministérios, os assuntos de cura, libertação, de exorcismo. Então, nós vamos para essa palavra, depois dessa breve apresentação, vamos para esse itinerário espiritual. Essa carta que nós acabamos de escutar, de São Pedro, é uma grande exortação de Deus para nós, se queremos ser libertos, que se queremos ser curados e libertos. Primeira coisa que São Pedro vai colocar para nós é: sede sóbrios e vigiai. Sede sóbrios e vigiai. O passo a passo que nós somos convidados para viver, curados e libertos, passar pelo caminho de cura e libertação, é sede sóbrios e depois vigiai. Muitas vezes nós achamos que a cura e libertação vem apenas depois de uma oração, um momento de oração. A cura e libertação acontece a partir do momento em que nós também nos decidimos a viver um caminho. E é assim que eu quero começar essa pregação. Nós devemos tomar muito cuidado, e sobretudo nós que acabamos exercendo essa missão no Ministério de Cura e Libertação, e que as pessoas acham que cura e libertação é um passe de mágica. Ah, tá vindo ali um padre exorcista. As pessoas acham que ali um padre exorcista é aquele que vai fazer uma mágica acontecer. É um mágico, lá vem um mágico, é um dos dois. Ou vai achar que tá vindo um mágico, ou achar que, vixe Maria, o padre exorcista vai trazer o cão para cá. Misericórdia. Em que as pessoas têm até às vezes medo
Tem pessoas às vezes que ficam até com medo. Meu Deus do céu, o padre ali, meu Deus do céu, eu tenho até medo de me aproximar, pedir a bênção e eu sair carregado. Isso é a grande coisa que acontece tanto em nossas igrejas, nossas comunidades, aonde as orações de cura e libertação em que se é feito, ela só obtém o verdadeiro efeito nas almas em que se decidem a viver num caminho. É preciso um caminho. Por isso que até mesmo quando terminarmos esse momento de meditação da palavra, nós iremos fazer uma oração de cura e libertação. Mas precisamos primeiro nos decidir a percorrer um caminho. Olhe para quem está do seu lado, diga assim: meu irmão. Meu irmão. Diga com coragem. Desse jeito aí, uma pessoa já tem vontade de dormir. Diga assim: meu irmão. Meu irmão. Você está pronto para passar pelo caminho? Você está pronto para passar pelo caminho? Qual foi a resposta dele? Sim. Foi sim ou foi não? Se não for não, misericórdia. Então não vai servir de nada. É preciso passar pelo caminho. E passar pelo caminho é o quê? Uma decisão. O apóstolo São Pedro, o primeiro Papa, vai dizer para nós, nos apresentando o caminho de cura e libertação. O caminho de cura e libertação se dá a partir dessa primeira iniciativa: sede sóbrios. A sobriedade. Existe na igreja uma pastoral chamada Pastoral da Sobriedade. Não sei se tem aqui na paróquia. A Pastoral da Sobriedade. A Pastoral da Sobriedade é uma missão em que se tem na igreja, em que geralmente quem vai para a Pastoral da Sobriedade são pessoas que têm um determinado vício, um determinado problema, e ali começa a passar pelo desmamar daquela realidade, daquele vício. O que a gente encontra muitas vezes na pastoral da sobriedade são as pessoas que eram usuárias de drogas, pessoas que eram ali viciadas no alcoolismo. A pastoral da sobriedade vai ser aquela que vai ajudar aquela pessoa a viver de maneira sóbria. Porque o vício faz com que uma pessoa fique transtornada, fora de si. Uma pessoa drogada, uma pessoa viciada no álcool, uma pessoa bêbada, ela ali fica fora de si. Tanto que uma pessoa, quando está naquela realidade daquele vício, no dia seguinte começa a perceber as burradas que acabou falando, que acabou fazendo, e ela logo vai dizer: eu estava ali fora de mim. Eu estava ali fora de mim e acabei ali naquele momento falando e fazendo algo que normalmente eu não faria. A pastoral da sobriedade é aquela que vai ajudar aquela pessoa a ficar de maneira sóbria, normal, trazendo-a para si. São Pedro diz para cada um de nós nesse caminho de cura e libertação: sede sóbrios. Primeira coisa, quer ser curado e quer ser liberto, comece a ser e se achar como uma pessoa normal. Ah, padre, o que é uma pessoa normal? Uma pessoa normal, vou dizer a vocês o que é uma pessoa normal. Uma pessoa normal é uma pessoa que está equilibrada. Nem falta,
nem ao exagero das coisas. Santo Agostinho vai dizer o que é uma pessoa sóbria, dizendo que a pessoa sóbria é uma pessoa que é virtuosa, e a virtude está no meio, nem de mais, nem de menos. Uma pessoa sóbria é aquela que reza, é aquela que lê a palavra, é aquela que exerce sua missão no mundo, seu trabalho, tem sua família, mas nada disso me afasta de Deus. Tudo que eu faço vai, e tudo que eu faço na minha vida vai me afastar da presença de Deus. Eu vou ser sóbrio, eu vou viver uma vida normal, mas uma vida normal em Deus. São Domingos Sávio, uma criança de 8 anos, quando estava ali, certo dia, jogando futebol com seus coleguinhas, um perguntava para ele: Domingos, se Jesus voltasse agora, o que você iria fazer? Você iria correr para a Capela do Santíssimo? Você ia correr agora de imediato para a igreja? Você iria fazer o quê? São Domingos olha para aquela outra criança e vai dizer: eu continuaria jogando futebol. Eu continuaria ali jogando futebol. Porque ele continua: porque nada que eu faço fora de Deus. Desde um jogo de futebol que está ali, desde ele estar ali adorando o Santíssimo Sacramento, ele continua sendo uma criança normal. Os santos eram pessoas normais, viu, minha gente? Tem ali Carlo Acutis, um jovem normal. Um jovem normal. Domingos Sávio, uma criança normal que brincava de futebol com os outros. Precisamos entender que santidade de vida é viver no normal da minha vida, mas em Deus. Ser sóbrio e viver um caminho, percorrer esse caminho de cura e libertação, é preciso que eu me coloque na situação de normal. Que às vezes tem gente que acha que vida de santidade é fazer uma careta no canto de parede. Quem faz careta assim é o cão. Tem gente que não tem um rosto muito bonito, mas pelo menos botar um negócio na cara, um reboco na cara. Sóbrio, normal. Está no mundo, mas não ser do mundo. Chega, acendeu até a luz. Ser normal. Fazer tudo, mas não me afastar de Deus. Sobriedade. Primeiro passo, sobriedade. Segundo, vigiai. É ser normal no mundo, mas um normal vigiando. Não um normal de cabeça para cima, sem perceber os sinais de Deus, sem perceber a presença de Deus. Carlo Acutis, esse jovem, ele vivia no mundo com internet, que tantas vezes nos dispersa, que tantas vezes nos tira da presença de Deus. Ele usa um meio como esse para a evangelização. É estar no mundo, mas não ser mundano. Carlo Acutis, Domingos Sávio, como citava, todos os santos nos ajudam a nós sermos também, ao mesmo tempo, vivendo uma vida normal, mas vigiando. A função de um vigia é estar sempre atento.
Porque a qualquer momento pode vir um ladrão e roubar, como não pode aparecer nada. Ninguém vai ter uma propriedade ali e vai contratar um vigia para estar dormindo o tempo todo. Você confiaria a sua casa a um vigia que não vigia? Sim ou não? Pode abrir a boca, minha gente. Sim ou não? Nós confiamos num vigia que vigia. Um vigia que não vigia, até pelo nome já está troncho. Um vigia que não vigia não serve de nada. Um cristão que não vigia não consegue ser cristão e não consegue ser sóbrio. A sobriedade está ligado com a vigilância. Vigiai, sede sóbrios e vigiai. Vigiai por quê? São Pedro vai dizer: porque o vosso adversário. Quem é o nosso adversário? Quem é o nosso adversário, minha gente? Quem é o adversário? Não estou escutando não, estou meio moco. Quem é o adversário? O diabo. Tem certeza? Você acha que é? São Pedro está dizendo aqui que o nosso adversário é o diabo. Mas por que muitas vezes nós temos um monte de adversários entre nós? Porque muitas vezes nós temos intrigas, intrigados. Porque nós muitas vezes alimentamos intriga no nosso coração. Primeira pergunta que vem para cada um de nós nessa tarde, nesse início desse encontro: quem vem sendo o seu adversário? Quem vem sendo o seu adversário hoje? Seja sincero, não seja falso diante de Deus. Seja sincero. Quem vem sendo hoje o seu adversário? Porque nós devemos tomar muito cuidado, e isso está dentro da vigilância, viu? Isso está dentro daqui da vigilância. Quem vem sendo o nosso adversário? São Pedro vai dizer para cada um de nós, e é por isso que nós precisamos também abrir o nosso coração à cura e nos decidirmos a viver com o coração curado. É preciso que nós nos decidamos a entender que o outro não é o meu adversário. Às vezes até dentro de um ambiente de trabalho, às vezes dentro de um ambiente de trabalho, uma disputa, uma briga. Me desculpe lhe dizer, mas é a profunda idiotice estar com essas brigas besta, com as brigas bestas. Porque a gente acaba gastando força e energia com aquilo que não é necessário. Sabe quando uma pessoa gasta as energias em algo que não é necessário? Quando surge a necessidade de ter força, a pessoa já não tem mais força. Sabe o que acontece hoje com muitas pessoas que acabam caindo no mal da depressão? É porque a pessoa passa a vida toda disputando com um monte de coisa, e quando chega na hora de lutar, acaba estando sem força. Se nós percebermos bem, um atleta, quando estar ali em toda a modalidade, e se olharmos, vou citar um exemplo aqui, sobretudo na natação, um dos esportes. Ali na natação, se nós observarmos, quando se começa ali naquele salto do nadador, ele ali salta e ele vai diante daquele salto, deixando ser conduzido. E quando chega lá na frente, é que ele sai e começa a gastar a energia. Um atleta, para receber a medalha de ouro,
ele não vai gastar energia no momento errado. É no momento certo. É na hora certa. E quem mais gastar energias na hora certa vai ser o medalhista de ouro. Se for 1/1000 de segundo e ele ali naquelas braçadas gastar energia demais, quando chegar no final, aquele que guardou a energia para o final vai ultrapassar e vai ser o campeão. Quantas vezes nesse exemplo, em tantos outros esportes, aquela pessoa estava lá na frente, foi gastando a energia, gastando, e aquele outro que estava atrás estava segurando para o momento correto, porque quando o outro fraquejasse, eu ia lá e passava. Quantas pessoas com diversas enfermidades psicológicas e espirituais, o grandioso problema é que gasta energia com aquilo que não convém. E quando vem numa batalha, na hora de gastar energia, vai dizer: estou tão cansado. Está ali prostrado. Está ali prostrado diante do problema. A pessoa sabe até a solução. A solução ela sabe daquele problema. Mas como está prostrada, vai dizer o quê? Eu não tenho força. Eu não tenho força. Ela sabe até solucionar, mas ela vai dizer que não tem força. Quando nós começamos a batalhar com o adversário errado, nós acabamos perdendo a batalha, porque o adversário certo vem lá e mata a nossa alma. Aquele que vem para matar, roubar e destruir, o diabo. É as 3 funções do demônio: matar, roubar e destruir. É igual aquela história antiga de Troia, aquele cavalo de Troia, em que a cidade de Troia era aquela cidade murada, em que ninguém passou pelas muralhas de Troia. O que acontece? Tentaram de toda forma a derrubar aquela muralha. E todo adversário que tentava ultrapassar aquela muralha morria e não conseguia jamais. Até que certo dia se tem uma ideia. Vamos fazer o seguinte: vamos fazer um grande cavalo de madeira. E vamos ali, fazendo aquele grande cavalo de madeira, vamos entrar dentro daquele cavalo e ficar ali escondido dentro daquele cavalo. E escondido dentro daquele cavalo, uma hora o povo de Troia irá pegar esse cavalo e irá botar lá dentro. Quando estivermos lá dentro, nós saímos daquele cavalo e destruímos Troia. Abrimos as portas de Troia e destruímos a cidade. Foi o que aconteceu. O que o povo ali de Troia faz? Pega aquele cavalo, bota dentro da muralha da cidade, gastam energia puxando aquele cavalo, traz o inimigo para dentro de casa. Traz o adversário para dentro de casa. O que o adversário faz? E eles estavam o quê? Preocupados com aqueles de fora e trazendo o adversário para dentro. Na calada da noite, todos aqueles soldados que estavam dentro do cavalo de madeira saem, abrem as portas de Troia, da cidade de Troia, e acabam invadindo aquela cidade e destruindo toda ela. Todos os cidadãos de Troia foram mortos naquela noite. Meus irmãos e irmãs, quem vem sendo hoje seu adversário? É a primeira pergunta desse caminho de cura e libertação. Quem vem sendo o seu adversário? São Pedro está dizendo para nós quem é o nosso adversário.
é o diabo, que rodeia como um leão a rugir, procurando a quem devorar. Aqui só muda só a imagem. De Troia foi um cavalo. São Pedro está dizendo que é como um leão a rugir. O nosso adversário está a rugir, está ali esperando a espreita. Quando uma pessoa começa a ter o outro como adversário, acaba dando as costas para o verdadeiro adversário. Uma pessoa de costas é um alvo fácil. E ainda quando está batalhando com o outro sem necessidade, às vezes com discussões, às vezes lançando palavras de maldição, às vezes com praguejamento. Enquanto eu estou fazendo tudo aquilo ali, o meu adversário está aqui atrás de mim, está ali a me atacar, e lá estou eu com um adversário que não é meu adversário. E deixa eu dizer a você, meu irmão, minha irmã, vou parafrasear o que o servo de Deus, Padre Léo, sempre dizia: não sejamos umas antas de perder tempo com aquilo que não é necessário. Porque o nosso adversário é quem? Quem é o nosso adversário? Misericórdia. Quem é nosso adversário, minha gente? Que São Pedro está dizendo aqui? O meu é o diabo. Quem é o nosso adversário, minha gente? Diabo. Diabo. Que rodeia como um leão a rugir. Resisti-lhe firmes na fé. Certos aqui, certos de que iguais sofrimentos atingem os vossos irmãos pelo mundo. Ter o diabo como adversário, ter o diabo como inimigo, quer dizer para cada um de nós que nós iremos travar batalhas com ele, e é com ele que nós devemos batalhar, não é uns com os outros. Tem pessoas às vezes que vai dizer: padre, reze pela cura e libertação da minha família, reze pela cura e libertação da minha casa. Mas eu quero dizer, meu irmão, minha irmã, de nada adianta nós fazermos oração de cura e libertação pela casa e pela família, se nós aqui, que estamos aqui representando a nossa casa, a nossa família, voltarmos para casa e também não sermos instrumentos de cura e libertação. Eu sempre digo, lá na paróquia, diante de algumas realidades, e aqui sobretudo a gente vê sempre nesses encontros, mais mulheres que homens. Tem alguns homens aqui no encontro, mas sempre a gente vê mais mulheres do que homens. E uma das coisas que é unânime nesses encontros é as mulheres pedindo: padre, reze pelo meu marido. É tão difícil, viu, padre? Reze pelo meu marido. Só a misericórdia de Deus. Talvez alguns de vocês já estejam se identificando. Padre, meu marido, é só a misericórdia de Deus. É difícil, reze por ele. Reze por ele, reze pela libertação ali do vício do álcool. Reze pela libertação ali, padre, que vive uma vida, do meu filho que vive uma vida muito troncha. Quando você sai de casa e chega em casa, você sai, foi para a igreja, foi para a missa, foi para esse encontro. Chegando em casa, qual é a primeira coisa que você faz? Tem gente que quando chega em casa, a primeira coisa que faz é o quê? Tá reclamando. Já chega em casa reclamando. Já chega em casa: olha, isso aqui tá sujo, olha, isso aqui tá ligado, olha, isso aqui tá não sei o que mais, olha, isso aqui tal. É uma metralhadora. É a metralhadora de reclamação. Começa a reclamar e começa a metralhar e começa. Aí o filho, o marido, olha
e vai dizer o quê? Estava na igreja. Deus me defenda que eu vou precisar. Para voltar desse jeito? Quero não. Tá bom em casa, o marido tá bom com minha cachaça. Tá bom, vou me acabar na minha casa. O outro filho, não, tá na minha. Vou continuar na minha droga. Eu vou continuar na minha vida promíscua. Eu vou continuar assim. Porque eu vou. E voltar desse jeito? Quero não. Quero não. Mas nós pedimos para que os outros rezem por cura e libertação. Reze por cura e libertação, Padre. Às vezes não é que Jesus não curou. Às vezes, sabe o que acontece? Se você tiver uma cicatriz, se tiver um corte, e você ficar o tempo todinho coçando ele, arrancando ali o seu couro, catucando, e se você mexer naquele corte com a mão suja, o que vai acontecer com o seu corte? Vai infeccionar. Pode virar uma ferida muito maior. Pode ficar algo terrível, algo que não era tão terrível, pode ficar algo terrível. Mas o problema está no organismo que cura ou na minha mão que está catucando aquilo ali? O problema não é Jesus que não cura. Muitas das nossas comunidades, muitos locais, e às vezes nas missões que acabo indo pregar, anunciar a palavra de Deus, tem algumas pessoas que ficam até desconfiadas da cura de Deus, da libertação de Deus, dos milagres de Deus. Tem pessoas que ficam desconfiadas porque diz: não, eu pedi tanto pela cura, eu pedi tanto pela libertação e Deus não fez. O problema não está em Deus, o problema está na gente. Porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje e sempre. O problema nunca está em Deus. Às vezes, diante dos nossos erros, é mais fácil culpar o outro. É igual aquela criança. As crianças que aprontam. Quando quebra alguma coisa, ela vai dizer o quê? Não fui eu, papai. Não fui eu, mamãe. Foi quem? Se tiver um irmão, coitado do irmão. E se for o irmão mais novo, pronto, se deu mal. Quem for irmão mais novo já sofreu isso com o irmão mais velho. Se não for irmão, vai dizer: não foi o cachorro, foi o papagaio. Não, foi a lagartixa que passou ali e fez isso, quebrou. Muitas vezes nós desde pequeno vamos fazendo isso. É mais fácil culpar os outros do que assumir as nossas próprias responsabilidades. E o problema não está em Deus que não cura. O mesmo Jesus que curou multidões, o mesmo Jesus que ali resgatou multidões, fez grandes prodígios, grandes milagres, grandes coisas, é o mesmo Jesus que nós rezamos no nome dele. É o mesmo, porque ele mesmo diz, e quem crê na palavra deve tomar posse disso: eu sou o mesmo, ontem, hoje, agora e sempre. É aquele mesmo de ontem, esse mesmo de hoje, de agora, nesse instante, e será o mesmo sempre. Deus não muda. Deus nunca muda. E o que Deus promete, Ele cumpre. As promessas de Deus se cumprem a todo momento. Os milagres de Deus, as curas de Deus, Ele quer realizar sempre. Ele quer curar os seus filhos, Ele quer libertar os seus filhos. Mas basta que eu acolha a cura de Deus. E São Pedro nos coloca nesse caminho de cura. Sede sóbrios, vigiai, vosso adversário não é outro senão o diabo. Ele que está como um leão a rugir. Esperto é o adversário, que diante das batalhas, ele começa a colocar outro. É igual no tempo de escola. No tempo de escola, às vezes, quando tinham algumas brigas,
aquela pessoa sabendo que não ia ganhar a briga, o que ela fazia? Ela botava o mais forte para brigar e dizia: olhe, falou da sua mãe. E começava ali a briga. E começava o pau comer. E ela ficava, quem era o adversário era ele. Mas ele esperto, ele pensou: não, eu vou sair lá apanhado. Eu vou colocar esse outro aqui para brigar, porque eu sei que na briga ele vai quebrar ele no pau. Eu vou colocar ele ali. Isso é o que o demônio faz conosco. Ele coloca aquela pessoa no seu trabalho, coloca aquela pessoa na sua casa, para nós acharmos: é meu adversário. Não gaste energia, não gaste suas forças com quem não é necessário. Ah, padre, mas então não existe pessoa ruim? Não existe pessoa que é instrumento do inimigo? Existe, claro. Mas não é ele o nosso adversário. Talvez aquela pessoa esteja sendo apenas o quê? Um instrumento. Entre brigar com o instrumento e brigar com o autor, eu prefiro brigar com o autor do que com o instrumento. Santa Teresinha do Menino Jesus tinha uma das irmãs, e nós sabemos demais de qual é salteado dessa história de Santa Teresinha. Tinha uma irmã lá que tentava tanto ela, que ali nas histórias ela estava até Santa Teresinha limpando daquele convento aquele corredor todinho. Imagine só, deixava o corredor um brinco. Chegava a irmã, pisava na lama e saía sapiscando o corredor todinho. Imagine você na sua casa, depois de limpar sua casa todinho, chega seu filho, chega seu marido, mete o pé na lama e sai passando todinho aquilo que você limpou. Qual seria a sua reação? Seja sincero, qual seria a sua reação? Qual seria a sua reação? Você ficaria o quê? Alegre? Dizia: oh, muito obrigado por passar aqui o negócio de lama. Você iria agradecer? Claro que não. Só se tivesse tomado um Rivotril, aí ia pegar agradecer. Se tivesse fora de si, de fato, aí poderia dizer: está fora de si. A primeira reação nossa era o quê? Reclamar. O primeiro movimento nosso seria ali reclamar, brigar. Reclamar com aquela pessoa, brigar e começar uma confusão. Mas deixa eu perguntar a você uma coisa. Arrumar aquela confusão, brigar, iria fazer com que voltasse no tempo e aquele barro ali saísse? Sim ou não? Não. Nós muitas vezes gastamos tanta energia com muita coisa e ali não mudou nada. Mudou absolutamente nada. Aliás, sabe o que mudou? Aquela impressão daquela pessoa que poderia ter de você, ver Deus em você, ela acaba já não vendo mais. É o que muda. Porque a gente começa a ver o outro sem perceber como adversário. Começa a ver o outro dentro de casa como um adversário. Quem é o nosso adversário? Quem é o nosso adversário? Santa Teresinha do Menino Jesus, quando ali via aquela freira, quando ela terminava de limpar o corredor todinho, olhava para trás, estava o corredor todo sujo de lama. Qual era a atitude de Santa Teresinha? Pegar a vassoura e quer tacar na cabeça da freira? Era essa a atitude de Santa Teresinha? Você consegue imaginar Santa Teresinha com um pedaço de vassoura vai meter na cabeça da freira? O primeiro movimento dela talvez tinha de querer fazer isso.
Como quando fazem algo de mal para a gente, talvez o nosso primeiro movimento queira ser esse. É igual quando Jesus pede. Quando Jesus pede para que, se alguém bate na tua face direita, ofereça a esquerda. Se alguém bater no seu rosto, você vai querer fazer isso logo de imediato? Se a pessoa vier bater em mim, o meu primeiro movimento é querer dar um murro de volta. Ah, padre, mas o senhor é padre. Eu vou mentir? Meu primeiro movimento é querer dar um murro de volta. Aconteceu uma situação lá na paróquia, em que lá na paróquia, sou pároco dessa paróquia de São José dos Ramos, e a paróquia é de uma cidade pequena, e tudo o que acontece em cidade pequena é na redondeza da igreja. Tudo de bom, mas tudo também que não presta. Então, inclusive, eu saí de lá hoje da paróquia para vir para cá. Tá batendo lá um negócio de moto, um estrala de moto, que eu tenho um abuso tão grande que é negócio de moto estralando. É ser besta. Tá com aquele estrala de moto. Eu não entendo a cabeça de uma pessoa como essa. Às vezes falta de neurônio mesmo. Mas estava certo dia lá na paróquia, e ali na paróquia começou lá, as pessoas têm uma mania, e isso já vem de costumes antigos, de fazer, e é uma blasfêmia, na casa do Senhor, de estar fazendo as suas necessidades ao lado da igreja, na parede da igreja, para ser mais exato. E o local exato onde essas pessoas se reúnem para fazer isso é na parede que é encostado o Santíssimo Sacramento, Jesus. E comigo, desde pequeno, eu fui aprendendo isso daí, e depois de ter uma experiência de encontro com Deus, a gente vai aprendendo que pode fazer tudo comigo, mas com as coisas sagradas, com as coisas de Deus, não. Comigo, tranquilo, mas com as coisas de Deus, eu me transformo. E ali, as pessoas estavam ali, eu já tinha exortado, já tinha dado a exortação, até que teve lá um desses negócios, e começaram a soltar fogos. Após os fogos que soltaram, estavam soltando todos os fogos na parede da igreja. Quando eu saí na porta da igreja, eram quase os fogos pegando em cima de mim. Eu só estava um barulho tremendo, ninguém escutava nada, que eu não sei como a pessoa bota um som tão alto para não escutar nada. E estava com um som ali tremendo. Eu só fiz fazer isso. As pessoas se tremeram todo e falaram, pronto, o padre vai agora jogar uma maldição na gente, misericórdia. Saiu lá, disse, apaga esse fogo. Eu vi a hora o menino pega fogo nele, que pegou lá o negócio do fogo, tudinho, pegou lá para não bater mais na igreja. E estava pegando próximo de mim. Eu acho que ele achou, pronto, se tocar no padre, pronto, aqui a marmota está feita. E depois, quando eu vi, tinha um dos sujeitos lá, em que estava querendo fazer as necessidades dele lá na igreja. Não na igreja, na parede da igreja. Eu cheguei ali, e ali, de imediato, quando eu vi aquele sujeito, dei um empurrão nele e disse, desapareça, respeite a casa de Deus. Ele pegou o movimento dele de volta, foi me empurrar e queria bater no padre. Meu primeiro movimento, eu antes de entrar em seminário, eu pude fazer algumas técnicas de defesa pessoal. Naquele momento, está aqui até a testemunha ocular, Letícia ali, missionária. Ela estava na hora, no exato momento de toda essa situação. A testemunha ocular, que não deixa o padre mentir. Na hora que ele veio e ele ia me agredir, meu primeiro movimento que eu tinha ali era um movimento natural de machucar ele. Na hora me veio, pronto, eu já sei já as técnicas de pegar, quebrar o braço desse homem. E eu ia dizer, mas assim, e eu estava na minha casa, isso foi coisa de milésimo de segundo. De pegar, falei, pronto, eu vou mais dizer depois. Aí, para você aprender, toda vez que você lembrar, você for seu braço cicatrizando aqui, você lembrar, foi o padre, foi o padre, foi o padre, foi o padre. E ali na hora a Letícia chegou, disse, padre. Depois, em coisa de segundos,
Todo mundo que estava na festa, veio aquele multidão todinha, a festa acabou lá e todo mundo veio para cá, porque se disseram, e a gente sabe que interior já começa a história, que disse, eita, o padre quebrou o homem no pau, o padre espancou o homem. Teve gente até que disse, eu zerei a vida, nunca vi um padre bater em ninguém, o padre quebrou o homem no pau. Ali o movimento natural seria o quê? Bateu, levou. O nosso movimento natural, e precisamos entender, por isso que nós devemos ser pessoas normais, que devemos entender o nosso movimento natural. O nosso movimento natural é bateu, levou. Desde pequenininho. O que uma criança pequenininha faz, que alguém pode dizer quando está pequeno, oh meu Deus, um anjinho. Faça aquilo que o anjinho não quer, para ver se o anjinho não vai bater em você. Mas é um anjinho, meu Deus, um anjinho. Vá. O anjinho não educa um anjinho, não. Porque nós temos um movimento natural. Se algo não dá certo, se algo de mal vem a mim, eu vou responder o quê? De imediato. Se alguém faz um susto numa pessoa, tem gente que de imediato desmaia, tem gente que de imediato vai reagir para se defender. É o movimento natural. O movimento natural desse é o nosso. O movimento natural, quando a gente olha a vida dos santos, a gente tem que entender que o movimento natural da vida dos santos era reagir. São Francisco de Sales, um grande bispo e doutor da igreja, ele ali, São Francisco de Sales, era conhecido como um bispo muito manso. Tinha uma mansidão tremenda, São Francisco de Sales. E até o final da vida, todo mundo via São Francisco de Sales como um homem muito manso. Um homem muito manso, um homem muito calmo. Tinham pessoas que olhavam para São Francisco de Sales e diziam, eu quero ter a paciência desse bispo. Sempre muito paciente. Depois que São Francisco de Sales morre, pegam ali, quando está abrindo o processo de santidade dele, de canonização dele, se pega tudo daquela pessoa quando está no processo para ser canonizado. E quando pegavam os escritos espirituais de São Francisco de Sales, pegavam aquela mesa que eles sempre atendiam as pessoas, e algo que encontraram naquela mesa, que chamou muita atenção. Embaixo daquela mesa, da escrivaninha dele, que ele atendia as pessoas, ela estava toda ruída. Estava ali ela toda ruída. Encontraram algo nos escritos de São Francisco de Sales, que ele dizia o seguinte: eu sempre sinto muita raiva. Eu sou uma pessoa extremamente sem paciência. Eu não tenho paciência alguma. Quando alguém leu, disse, oxe, então ele estava ficando doido. Porque eu via ele como um homem muito paciente. Eu nunca vi ele nem levantar nem a voz. Nos maiores problemas, eu nunca vi ele levantar nem a voz. Nas coisas que faziam contra ele, ele nem ousava reclamar. Como que ele disse que ele era a pessoa mais impaciente do mundo? Aí vem porque a mesinha dele era toda ruída. Toda a realidade de raiva que ele tinha, ele pegava, ficava roendo a mesa com a mão, chegando até chegar na carne viva as suas unhas, de tanta raiva que ele tinha. Que ele dizia, e aquilo que vem de tendência minha má, deve ser direcionada para outra coisa, e não para aqueles que aqui estão. São Francisco de Sales entendeu que o adversário dele não era aquelas pessoas que faziam raiva a ele, era o diabo. Sabe por que São Francisco de Sales foi santo? Porque ele lutava contra o seu adversário, não contra os outros.
Santa Teresinha do Menino Jesus, quando via aquele corredor que ela tinha acabado de limpar, talvez o movimento natural de Santa Teresinha era tacar o balde, tacar a vassoura das costas daquela freira. Santa Teresinha, no silêncio, na oração, começava a limpar tudo de novo. Porque Santa Teresinha do Menino Jesus entendia que não era aquela freira a adversária dela, não era a freira a inimiga dela. Então ela não gastava as energias dela com algo que não é necessário. Para nós, meus irmãos e irmãs, vivermos o caminho de cura e libertação, é preciso nós entendermos isso. Não é seu irmão no seu trabalho, não é seu marido, não é sua esposa, não é seu filho, não é sua sogra. Misericórdia, Padre, o Senhor tocou no ponto fraco, minha sogra, Deus me defenda. Mas não é ela sua adversária, não. Não é ela seu adversário. Às vezes nós pegamos tantas brigas bestas. Se nós observarmos e as situações, às vezes de intriga numa família, começou por causa de quê? Ah não, fulaninho olhou troncho para mim, não gostei do jeito que ela olhou, estou magoada, padre, estou com ódio daquela pessoa. E começou ali uma intriga, e começa ali uma confusão, e começa ali uma divisão. Porque a divisão não para por aí, vai acontecendo e vai acontecendo e vai acontecendo, e vai ali uma bola de neve. É o nosso adversário colocando os outros como adversário, e a gente cai feito um pato. É uma das grandes estratégias do demônio. Uma das grandes estratégias do demônio é essa: nós lutarmos com algo que não vale a pena, contra alguém que não vale a pena, e gastarmos nossas forças. Eis o nosso adversário, o diabo. Sede sóbrios e vigiai, ficai atentos. É preciso a vigilância, ficarmos atentos a isso. Ficarmos atentos sobre isso, porque senão nós não conseguiremos viver uma vida de santidade. O evangelho de hoje, da missa que vocês participaram, Jesus dizia para nós: ser fiel nas pequenas coisas. O ser fiel nas pequenas coisas. Se nós não conseguimos lutar contra o demônio, mas lutamos contra o nosso adversário, nós colocamos o outro como adversário, e não o demônio que é o nosso adversário por excelência, nós não conseguiremos passar pela porta estreita do céu. Nós não conseguiremos entrar no céu. Quantas vezes que nós vemos, quantas pessoas que são ali acometidas por infestações do maligno, ataques do maligno, e acabam vivendo sob a destra do maligno, e acaba querendo, com o maligno diante dela, ela acaba querendo atacar os outros, ela acaba querendo achar problema nos outros. Foi igual uma vez, e eu sempre cito isso nas pregações que faço. Às vezes, foi uma vez que eu fui rezar numa casa, e ali pedia para que as pessoas que ali tivessem, tinha uma criança que estava infestada pelo maligno, estava tendo muitos ataques espirituais naquela casa, e eu pedia para que aquela família ali começasse a viver uma vida na graça, para combater contra o maligno. Aí eu dizia: olhe, e é sempre esses exercícios que na oração de exorcismo, o pós da oração de exorcismo, eu passo ali para a família, para que faça. É a oração do Santo Terço em família, a missa, se possível, diária, e também a vida
sacramental, procurando o sacramento da reconciliação, da confissão. E naquela família, quando eu falava da oração do Santo Terço, eles disseram, tá certo. Quando eu falei da Santa Missa, ficaram meio assim, mas disseram, tá bom. Mas quando eu fui falar da confissão, teve uma pessoa que lá falou, ô padre, mas é preciso que eu me confesse mesmo? Eu falei, é necessário que se confesse, mas não tem um outro jeitinho não. Eu falei, pronto, ele está achando que nas coisas de Deus tem um jeitinho brasileiro, um maldito jeitinho brasileiro que é os ditados troncho. Queria um outro jeitinho. Aí eu disse, não. Ah não padre, mas isso aqui, eu disse não, confissão. Não, mas isso aqui, não, confissão. Não, mas isso aqui, confissão. Eu na próxima vez que for numa visita assim, eu vou até gravar um áudio e já vou estar apertando, porque eu gastei tanta minha saliva falando confissão, confissão, e eu vou botar confissão, confissão, confissão. Eu falei acho que umas 10 a 15 vezes, confissão, não sei o que, mas isso aqui, confissão. Mas isso daqui, confissão, 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 confissão. Teve uma hora que o cara dizia, meu filho, toma vergonha na cara. Dá um óleo de peroba, cara de pau. Queria que acontecesse a cura e libertação, mas era uma pessoa que estava querendo brigar com os outros, querendo arrumar outros adversários, e não queria combater contra o próprio demônio, que através do sacramento da confissão, quando nós dizemos as nossas misérias diante do sacerdote, ali eu estou dizendo, Senhor, eu entendo agora que nenhum dos meus irmãos são meu adversário. Eu sou uma pessoa tão miserável, que aqui eu quero pedir perdão para que eu possa combater contra o verdadeiro adversário, que é o diabo. No sacramento da reconciliação, acontece ali o grande milagre do caminho espiritual de cura e libertação. Aonde que nós somos convidados a fazer essa experiência desse encontro para sermos ali combatentes de Deus, combatentes de Deus contra o verdadeiro adversário. Convido você a ficar de pé na presença do Senhor e nós rezarmos com essa palavra: sede sóbrios e vigilantes. Sede sóbrios e vigiai. O vosso adversário, o diabo, rodeia como leão a rugir, procurando a quem devorar. Resisti-lhe firmes na fé. Resisti-lhe firmes na fé. Quem é o seu adversário? Quem vencendo o seu adversário? Nesse dia de hoje, nesse acampamento, nesse encontro de cura e libertação, nesse encontro livrai-nos do mal, é preciso nós sairmos daqui. Se queremos viver com a alma curada e liberta, precisamos sair daqui com a decisão de lutar contra o demônio, com a decisão de lutar contra o verdadeiro inimigo. O inimigo da sua casa não é o seu vizinho. O inimigo da sua casa não é ali a sua sogra. O inimigo da sua casa é o demônio. O inimigo da sua família, da sua vida é o demônio. O inimigo do seu trabalho é o demônio. E é contra ele que nós precisamos lutar. Coloca a mão no teu coração. Fecha teus olhos na presença do Senhor. E eu quero convidar a nós nos colocando na presença dEle. Nessa noite de hoje, nessa tarde, final da tarde, início da noite. Convido agora você, nesse encontro em que nós estamos rezando, também a Quaresma de São Miguel. Nesse tempo em que nós rezamos a Quaresma de São Miguel, estamos aqui com a imagem do príncipe da milícia celeste. Pedirmos a intervenção de São Miguel, pedindo para que caia por terra toda a intervenção do maligno na nossa vida, que causa em nós uma cegueira espiritual. Uma cegueira espiritual
que faz com que nós acabemos enxergando no outro o inimigo, quando na verdade o verdadeiro inimigo é o demônio. É ele que está como um leão a rugir, procurando a quem devorar. É ele que está como um demônio a rugir para matar, roubar e destruir a tua alma, a tua vida, a tua família. É ele que vem como um leão a querer rugir, a querer destruir. O demônio é aquele que vem para querer destruir a sua vida. Como até mesmo antes dessa pregação nós víamos naquela peça, o próprio inimigo querer matar a nossa vida. Ele quer matar a nossa alma. Ele quer nos matar. E é contra ele que nós precisamos lutar, batalhar. Por isso, com a mão no teu coração, vai pedindo a intervenção de São Miguel na tua vida. Com os teus olhos fechados, não se disperse agora em nome de Jesus. Porque esse é um momento para fazermos uma experiência de encontro com o Senhor. O Senhor que estende a mão sobre nós. O Senhor que vem com a sua bondade e com o seu amor a fazer com que nós sejamos colocados no eixo novamente. Pessoas, e o Senhor me dará a imagem de pessoas que estão como que fora do eixo, fora da vontade dEle, e você sabe muito bem que você está caminhando fora da vontade dEle. Se não existe decisão na sua alma, você não poderá viver um caminho de cura e libertação. O caminho rumo a passar pela porta estreita. O caminho de fidelidade. Vai pedindo por primeiro, diante dessa palavra dirigida a nós, dirigida a cada um de nós, vai suplicando por primeiro, com a mão no teu coração, a graça de ser fiel na pequenez. Vai dizendo ao Senhor: Senhor, eu preciso ser fiel à tua vontade nas pequenas coisas. Eu preciso ser fiel, Senhor, na pequenez que tu me chamas, nas pequenas práticas, na vida de intimidade contigo. Almas até mesmo distantes de Deus, distante da presença dEle, que acabou colocando tantas e tantas desculpas para não viver no eixo, na proximidade com Ele. O Senhor é aquele que nos chama a sermos fiéis nas pequenas coisas, para que assim nos seja confiado as grandes coisas. Não adianta de nada nós querermos ser fiéis nas grandes, se nas pequenas nós não somos fiéis. É preciso viver essa vigilância, sendo fiel na pequenez, sendo fiel nas pequeninas coisas. Santa Teresinha do Menino Jesus vai nos ensinar dizendo que a santidade começa na pequena via, na via pequena, nas pequenas práticas. Aonde nessas pequenas práticas, a primeira, a própria Santa Teresinha vai nos ensinar que é a decisão de ser de Deus. É a decisão de ser de Deus. É o primeiro passo que o Senhor pede para nós, a decisão de querer ser dEle. Não adianta você dizer que quer que sua família seja de Deus, se você ainda não é. Se você ainda não é por inteiro dEle. Sua família será um local de graça se você decidir por primeiro ser aquela que acolhe a graça dEle,
que acolhe a Ele mesmo. Por isso essa nossa oração é a oração das almas que se decidem. É a decisão em ser de Deus. É a decisão para que nós sejamos sóbrios. É a decisão da sobriedade. Sede sóbrios. Sede sóbrios. Essa é a palavra de Deus dirigida. Sede sóbrios e vigiai.